Você sabia que teve uma cigana que escreveu, pintou, desenhou e cantou contra o terror do ódio? Quer conhecer melhor essa história? Assista ao vídeo. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Embaixada Cigana, local onde a cultura bate forte em nossos corações. Eu sou Nicolas Amanushi e hoje vamos falar da grande heroína cigana, Ceia Stoica. Ceia, uma cigana austríaca que sobreviveu a 3 campos de concentração. Nestes campos, ela chegou a ficar sentada entre os mortos, entre milhares de mortos, que é onde a sua mãe a deixava quando ia para trabalhos forçados, justamente para dessa forma proteger a filha. No meio de milhares de mortos, porque o frio lá era tão intenso que os mortos acabavam protegendo as crianças. E quando os soldados ingleses chegaram e a libertaram, ela tinha apenas 12 anos de idade. Imagine, uma criança de 12 anos que foi para o campo de concentração aos 8 anos de idade. Então ela sobreviveu 4 anos em pleno inferno nazista. E quando eles chegaram, eles não acreditaram no que viram. Relata essa artista maravilhosa, autodidata, cujos desenhos e pinturas nós podemos ver. Vocês podem ver pessoalmente. Onde? Na 35ª Bienal de São Paulo. Mas não perca tempo, é apenas até o dia 10 de dezembro. E hoje, nós da Embaixada Cigana, eu e a Ingrid Ramanushi, minha esposa, estivemos fazendo uma visita à Bienal e, obviamente, para prestigiar a memória da nossa querida Ceia Stoica. Confiram o que a gente trouxe para vocês. Hoje estamos aqui na 35ª Bienal de São Paulo, na realidade prestigiando uma grande pintora, na realidade uma grande artista cigana, Ceia Stoica, uma sobrevivente de 3 campos de concentração. Ela passou por 3 campos de concentração, uma cigana do grupo Rom, do subgrupo Lovara. Eles eram comerciantes de cavalo, a família ultra-tradicional católica, apostólica romana, e que quando o nazismo começou, foi perseguido e enviado para campos de concentração. Aliás, esse quadro aqui mostra justamente uma visão panorâmica que a Ceia Stoica registrou do campo de Dachau. Foi um dos campos de concentração pelos quais ela, infelizmente, passou. Mas vejam bem, a nossa querida Ceia Stoica também registrou não só os momentos de tristezas, como neste olhar triste, como naquela escuridão de uma mão sangrenta, mas ela também registrou as belezas da cultura cigana. Ela registrou, além dessas passagens pelo campo de concentração, ela registrou as belezas da vida cigana antes dos acontecimentos. Então aqui é um registro da época em que ela, dentro do subgrupo Lovara, saía junto com o pai e a mãe, vendendo cavalos pela Áustria. Uma cigana nascida na Áustria, portanto austríaca, mas que quando o nazismo começou, ela perdeu a identidade, a nacionalidade austríaca e ficou apenas com a etnia cigana, sendo, obviamente, levada para campos de concentração, onde a sua família foi exterminada. Esse quadro também lembra um momento em que o pai e outros ciganos do grupo dela, criavam cavalos, mas que eles foram obrigados a parar com a itinerância. Os nazistas impediram que eles continuassem com a itinerância de venda de cavalos, e o que era o Bourdon, ou seja, apenas uma casa de transporte, virou uma casa fixa. Então, a Ceia Stoica registrou. E esse registro
na ceia estoica mostra justamente o período em que ela ficou num campo de concentração ao lado de uma estrada na qual os ciganos eram levados para o crematório. Então, reparem, a suástica, né, do campo de concentração e de onde ela observava os irmãos, ou seja, ciganos, sendo levados para o crematório. Ela chamou essa estradinha de estrada para o inferno, ou caminho para o inferno, justamente porque era um local resguardado por arame farpado e que conduzia à morte trágica dentro do crematório. Ciganos e judeus foram exterminados durante a Segunda Grande Guerra Mundial. O que poucos sabem é que, além dos 6 milhões de judeus, 1.500.000 ciganos também foram exterminados em campos de concentração, como esses que a ceia estoica registrou, e que a família dela completamente exterminada. E ela, como grande heroína, passou por 3 campos de concentração e conseguiu, posteriormente, registrar, através do seu pincel, das suas músicas, o que foi aquele período tenebroso, aquele período sombrio na história infelizmente, na história triste da cultura cigana. Venham visitar Ceia Estoica na 35ª Bienal de São Paulo. Você já está gostando? Então, taca o dedão lá no like, nos ajude, se é inscrito no canal, compartilhe para que outras pessoas também conheçam o nosso canal e aumente a família aqui da Embaixada Cigana. Com relação aos soldados, disse ela, os soldados tocavam na gente para saber se éramos reais, se estávamos vivas. Tente imaginar as condições físicas de uma criança de 12 anos num campo de concentração, sobrevivendo entre mortos. É claro que ela também parecia mais uma morta-viva por conta da falta de alimentação, da falta de cuidados, ou seja, do frio excessivo. E ela conclui, os soldados não conseguiam compreender como nós sobrevivíamos ali entre os cadáveres. Como citado inicialmente, além de pintora, ela também foi escritora e compositora junto com o próprio filho. Apesar da música e da voz de Ceia Estoica, gravada no disco Mediclen Sunon, ou seja, Eu Tive um Sonho, o que resta é o testemunho de uma mulher que era ainda criança e não desapareceu no horror e no terror do genocídio cigano praticado pelos nazistas. Ao contrário de sua família, que foi praticamente exterminada pelo nazismo, Ceia Estoica, a heroína cigana que ficou no mundo para nos mostrar e nos contar o que viu nas trevas do nazismo. Esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Um abraço e até a próxima sexta.